Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje o nosso tema é o seguinte: como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e a rival ou rival, enfim, a outra pessoa, tá? Vai ser uma leitura mais rápida, mais direta ao ponto e vamos descobrir o que está acontecendo por lá, tá? Vou tirar duas cartinhas, uma para cada grupo. Vamos lá? O grupo número 1 é representado por essa cartinha aqui. E o grupo número 2, representado por essa cartinha aqui. Vou aproximar aqui para vocês verem, escolherem de acordo com a intuição de vocês, tá? Não tentem ir pelo a possível interpretação, escolham de acordo com a intuição das cartas, tá? E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bem? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram essa cartinha aqui. Essa carta é a carta do coração. Mas, como toda carta tem seu lado positivo e negativo, eu ainda não vou arriscar falar sobre o que está acontecendo, tá? Mas vamos lá. Definitivamente muito sentimento aqui, mas eu não sei se são sentimentos bons ou ruins, tá? Então vamos lá entender. O que está acontecendo entre essa pessoa aí que você mentalizou e a pessoa rival, tá? Vamos falar assim. O que tá acontecendo entre essa pessoa que você mentalizou e a pessoa rival? Imperatriz, Rei de Ouros, Sete de Copas, Nove de Copas, Estrela, Mago, Cinco de Copas, a Lua, Oito de Copas, ou de Ouros, perdão, e a Imperatriz. E aqui no fundo a gente tem Cinco de Paus. Definitivamente, né, triângulo aqui, eu sinto que tem aqui essa situação. Ok, vamos lá. Como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e a pessoa rival, tá? Se eles forem o casal, tá? A gente tem um casal aqui, o Rei de Ouros e a Rainha de Ouros, tá? Então, se eles forem o casal e você é a terceira pessoa, vamos lá, eu vou falar pra vocês primeiro, depois eu falo a outra posição, mas eu sinto que a maioria de vocês deve ser essa pessoa que você gosta e a rival ou o rival são um casal. Neste caso, tá, eu vejo aqui você como a imperatriz. E você sendo a imperatriz, eu sinto que essa pessoa tem... ela vê você como o pacote completo, né? Você é a pessoa, de repente, que ela vê assim, tudo que eu queria, a pessoa que eu queria pra mim, é a pessoa com quem eu quero ter realmente uma história e tal, mas eu sinto, me veio aqui na cabeça que de repente essa pessoa encontrou você depois. Minha intuição me disse que para alguns de vocês, essas pessoas já deviam estar juntas quando você e ela se conheceram, tá? E aí, essa pessoa ficou numa posição difícil, né? Numa situação difícil. E eu sinto que é como se você tivesse entrado na vida dessa pessoa meio que de repente, talvez ela não esperasse, talvez ela estava conformada, podia até estar feliz com a vida dela com essa outra pessoa, tá? E aí você apareceu, né? E essa pessoa não tá feliz na situação em que ela tá. E você aparecendo aqui do lado dessa pessoa me diz que ela se sente de repente, emocionalmente falando, muito mais próxima de você do que da pessoa com quem ela está, tá? Então assim, definitivamente tem muito sentimento aqui, tá? Mas eu sinto que é o seguinte, essa pessoa que você gosta, né, ela fantasia muito, e eu sinto que é em relação a você, a situação de vocês, a querer ficar com você, a querer manifestar uma história com você. Essa pessoa se sente triste, sente um pesar da história de vocês não dar certo, ou se sente arrependida de ter casado ou ficado com essa pessoa, de ter escolhido essa pessoa ao invés de você, de não ter esperado por você, enfim, adapte a sua história. Mas ela sente um pesar, uma tristeza, um arrependimento aí por não poder ficar com a pessoa com quem ela realmente gostaria de ficar. E aí, com esse Sete de Copas, essa lua, essa pessoa fantasia bastante, né? Pensa bastante, talvez, principalmente antes de dormir, ela pensa muito em você, ela pensa muito nas possibilidades, no que podia ser. Não é a lua, mas se eu falei isso é porque eu tinha que falar, tá? Aqui é a sacerdotisa.
Então, assim, realmente tem aqui uma certa conexão intuitiva, e o 7 de copas fala sobre isso, sobre fantasia, imaginar. E a pessoa com quem ela está, a gente tem aqui a rainha de ouros, né? Eu sinto que essa pessoa tá tentando, trabalhando bastante, se esforçando com esse 8 de ouros aqui, para fazer essa situação funcionar, tá? E é como se ela tá no relacionamento que ela quer, com a pessoa que ela quer. Então essa pessoa que ainda tem muito sentimento por essa pessoa que é a pessoa da vida dela, é a pessoa com quem ela quer ficar, é o sonho de consumo dela, é tudo que ela sempre quis. E ela tem uma esperança muito grande de fazer isso aqui voltar a funcionar, tá? Fazer isso aqui voltar a acontecer. E eu sinto que essa pessoa aqui, ela pode manter esses sentimentos que ela tem de tristeza, de pesar, essa sensação, esse sonhar acordado, tudo muito para ela em segredo. A sacerdotisa representa isso também, segredos, né? Só que essa pessoa aqui, essa rainha de ouros, deve sentir, né, a ausência, o afastamento dessa pessoa aqui, tá? E eu sinto que ela se esforça, ela ainda tem muita esperança. Talvez se ela não souber da sua existência, se ela não tiver ideia da sua existência, mas eu acredito que ela saiba, ainda assim ela quer muito que esse relacionamento dê certo, funcione, então ela faz de tudo para que isso aconteça, tá? Então, o que está acontecendo entre eles? Essa pessoa rival está se esforçando, trabalhando, investindo o tempo, o amor, tudo que ela tem, a dedicação nessa situação, porque ela tem esperanças de que isso funcione ou volte a funcionar, ou que as coisas deem certo, tá? Realmente. E ela acredita que isso aqui realmente é o que ela quer. Enquanto a pessoa que você gosta não tá feliz, ela tá se sentindo infeliz, ela fica sonhando acordada, ela fica olhando pro lado, né, tipo pra você, ela admira você, quer manifestar algo com você, e ela fica mantendo esse segredo. A sacerdotisa talvez até fale um pouco sobre uma certa distância emocional, né, dessa pessoa com essa outra. De repente até assim essas pessoas não tenham mais tanto contato físico, né. A sacerdotisa também fala um pouco sobre essa distância física, de repente. Pode haver assim, uma certa distância emocional aqui entre essas duas pessoas, sabe? Eu sinto aqui, pelo menos dessa pessoa do lado de cá, que ela não tá feliz, né? A pessoa que você gosta. A outra pessoa pode até estar iludida lá, feliz da vida. Mas eu sinto que tem um certo problema aqui. O 5 de paus pode falar sobre discussões, né? Essas pessoas podem andar ou andaram discutindo bastante, tá? Ali, então tem muito sentimento aqui, de um dos lados tem, do outro lado tem sentimento, mas eu acho que é sentimento mais de pesar, de tristeza, de você estar desejando outra coisa, sabe? E aqui, ó, tem muita discussão e tal, e eu sinto que eles podem até estar numa trégua dessas discussões, né, dessas sensações aí ruins, de ficarem discutindo sobre alguma coisa, e talvez seja por isso que essa rival, essa outra pessoa está se esforçando, né, pra melhorar, para curar a situação, para fazer as coisas melhores, tá? Tem aqui, ó, sentimento de posse, aqui bastante, né, nessa situação. Essa pessoa pode ter muito ciúme, ou pode ter, tipo assim, aquele apego de não querer abrir mão, de fazer as coisas mudarem mesmo. E tem o 6 de copas aqui que pode falar sobre... Eles podem ter um apego à história que já viveram, a essa situação, mas assim, pode ter uma amizade aqui entre essas duas pessoas, né? Não pode não ter amor, desejo, paixão, mas pelo menos uma amizade eu sinto que tem, tá? Aqui também pode ser isso, pode ser um apego pela história, pode ser um apego pela amizade, né? Mas eu sinto aqui que realmente, ó, a sensação que eu sinto aqui é de que as coisas podem ruir a qualquer momento, tá? E cada um para um lado, mas eu sinto que por enquanto essas pessoas estão tentando, principalmente a pessoa rival, né? Se a história é o contrário, né? Se você é a pessoa com quem ela tá no relacionamento e tem uma outra pessoa que a rival lá, que não é a que tá no relacionamento com a pessoa que você gosta, é só inverter, tá? Você seria essa rainha de ouros, essa outra pessoa seria a imperatriz, e eu sinto que a história seria a mesma. Tem muito sentimento? Tem, mas tem principalmente da rainha de ouros, que é a rival ou pode ser você,
a esperança de transformar essa situação e tal, mas a pessoa que você gosta não tá feliz. Se ela tá num relacionamento com a outra pessoa, ela não tá feliz porque ela queria estar com você. Se você é a pessoa com quem ela tá num relacionamento, ela pode não estar feliz nesse relacionamento porque ela sente que a pessoa que ela gosta tá em outro lugar, tá? Então vejam aí, sejam honestos consigo mesmo, se ressoar toda a situação, toda a história. Se não ressoar, joga pro universo, não leva essa energia pra você e tá tudo certo, tá? Mas se ajudou, não tem problema. Deixem um like de vocês, curtam meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram essa cartinha aqui, ó, a visão. Essa carta, gente, ela me fala muito sobre... eu sinto que nesse contexto, é como se ela falasse como estão as coisas, né, entre a pessoa que você gosta e a pessoa rival. Eu sinto que é como se eles tivessem chegando à conclusão de alguma coisa, ou acabaram de chegar à conclusão de alguma coisa, e como se o destino tivesse traçado, como se eles já soubessem o que vai acontecer a seguir, sabe? Vamos descobrir o que exatamente. Como eu sempre digo pra vocês, toda carta tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Então, antes de eu falar mais, vamos colocar as cartinhas aqui, tá bom? Esse tarô vice-versa, explicando, eu não leio o reverso, mas eu leio intuitivamente o significado das cartas, então não se preocupem se eu virar a carta, é mais por causa da figura, que eu acho mais clara, gosto mais, pra vocês fica mais fácil de ver, tá ok? Então, vamos lá. Como estão as coisas entre a pessoa que você gosta e a pessoa rival? A morte. Ó, por exemplo, essa é escura, eu prefiro colocar desse lado, o 7 de paus. Opa, saíram duas cartas juntas. A lua com o 2 de ouros. Vou colocar juntas porque elas saíram juntas. 5 de ouros. 6 de paus. 3 de espadas. 5 de paus. 10 de espadas, 9 de paus, eita Lelê, 2 de espadas. O negócio tá brabo por ali. E aqui, ó, eu só virei a carta, é o Cavaleiro de Copas, tá? Aqui, gente, é o seguinte, o que eu tô vendo aqui nessa situação, tá? É o que eu falei. A situação lá é assim, elas já sabem o próximo passo, já sabem o que vai acontecer, já chegaram à conclusão. E aqui qual é a conclusão? Aqui eu tenho um grupo só, tá? Não vou precisar dividir em 2 grupos diferentes essa leitura. Essas pessoas chegaram à conclusão de que não rola, né? Não tá dando certo, não rola mais, essa situação já tá insustentável, tá? Só que essa carta aqui, da morte, né? Ela saiu invertida, tá? E eu não leio o reverso, mas nesse caso eu sinto que é exatamente esse significado, de que elas veem que não tem mais como seguir, a história já acabou, não tá dando mais certo, mas elas realmente não dão um ponto final de verdade, sabe? Fica ali, é como se fosse velando esse relacionamento, no sentido de que se recusam a dar as costas e ir embora, mas já sabe que não tem mais jeito, entende? Então aqui com essa carta da visão, elas já sabem que não tem mais jeito, que não tem mais futuro, que não tem pra onde ir, mas elas não têm coragem de pegar sua malinha ali e dar as costas e realmente ir embora, tá? E assim, tem muito coração partido, tem muita tristeza nessa situação, tá cada um triste por um lado, as pessoas estão realmente ali, chegaram à conclusão de que não vai dar certo, estão tristes, estão ali realmente, como eu disse, velando o fim desse relacionamento, tá? Sem ter coragem ainda de pegar sua malinha e ir embora. Sabe quando... Não sei se vocês já passaram por isso, mas você sente que o relacionamento tá fadado a terminar, mas ninguém tem coragem de dar espaço, de falar, olha, acabou? Então eu sinto que podem estar nesse estágio, ou já falaram acabou, mas ainda continuam naquela coisa ali alimentando uma certa esperança de que tem volta, entende? Eu sinto que essas pessoas aqui desse segundo grupo estão nesse estágio, tá? E assim, essas pessoas aqui, com esse 7 de paus, 5 de paus, se essas pessoas já estão nesse estágio de acabou, mas ninguém fala, tá esperando o outro dar o primeiro passo, ou ninguém tem coragem de dar o primeiro passo, o 7 de paus fala que as duas pessoas, eu sinto, estão na defensiva, essas pessoas estão brigando, essas pessoas estão discutindo horrores, ninguém pode falar nada que o outro explode, ninguém pode falar nada que sai briga,
tudo parece uma crítica, defeitos que eram pequenos agora são enormes, entende? Tudo incomoda, tudo no outro incomoda, tudo. Eu sinto que eles estão nesse sentido, eles estão só se magoando ao ficar ali velando esse relacionamento que já terminou e ninguém tem coragem de enterrar. Vamos falar assim, desculpa a analogia, mas eu sinto que vale muito aqui nesse caso, né? E é por causa dessa foto, é como se eles estivessem aqui num velório, entende? E eu sinto que é isso mesmo. As duas pessoas ficam lá e elas só ficam se magoando, né? Ficam chateando o outro, um espizinhando o outro, porque elas não se suportam entre aspas, mais, né? E aqui, ó, 10 de espadas, gente, outro fim, tá? Um fim doloroso, claro, todo fim é doloroso, mas eu sinto que eles ainda estão nessa fase do sofrimento, né? Eles não saíram dessa fase do sofrimento ainda, tá? E eu sinto aqui que tem muito um sentimento, ó, eu vou já falar do 2 de ouros, tá? A lua é como se essas pessoas estivessem alternando, né, nesse relacionamento entre uma fase de acabou com certeza e se iludindo, não, mas talvez ainda tenha jeito, acabou com certeza, não, ainda tem jeito, entende? Então eu sinto que as emoções aqui nesse relacionamento, nessa situação, tá indo e voltando, tá subindo, tá descendo, tem horas que elas se convencem que tem jeito e aí entendem que não tem jeito, mas de uma forma geral, elas estão entendendo que não tem jeito, tá? Já sabe que tá fadado a acabar. Aqui, ó, eu sinto que essas pessoas estão ali, como eu falei, né, nessa onda de acabou e volta pra se iludir, tipo, mas talvez ainda tenha jeito, sabe? E assim, essas pessoas, mas elas estão miseráveis, tá? Elas estão aqui num relacionamento, a história, mas elas não estão bem, elas não estão se sentindo bem, mas elas continuam insistindo, né? Vou até colocar aqui que é melhor. Continuam insistindo, mas é como se tivesse a um passo de desistir, sabe? Mas elas ainda não desistiram. Elas continuam insistindo numa coisa que elas já sabem que não tem jeito, que não tem pra onde ir. E elas continuam se machucando, continuam ali se magoando, explodindo uma com a outra, discutindo, brigando, tá? E eu sinto que pode ser muito por orgulho, tá? Essas pessoas podem não querer desistir, eu sinto que essas pessoas podem ser muito orgulhosas, podem ter ali uma dinâmica de relacionamento em que as duas pessoas querem ter controle, ou uma pessoa quer controlar a outra, e isso meio que chegou num ponto que não tem mais... as pessoas já, tipo, encheram o saco mesmo. Então eu sinto que tem ali essa situação e eu sinto que é como se tivesse uma guerra de egos ali e talvez as pessoas estejam esperando o outro dar o primeiro passo, não quer ser a que acabou, não quer ser botada como vilã. Eu sinto que tem uma dinâmica meio de controle de situação, de não querer desistir, de não querer dar o braço a torcer. Talvez as pessoas não apostavam nisso aqui, de que ia dar certo, e essa pessoa não quer desistir porque não quer que as pessoas estejam certas de que não ia dar certo. Eu sinto que pode ter isso também, tá? Então eu sinto que essas pessoas ficam nessa situação aí só se magoando, se chateando, se enganando, se iludindo e alternando entre esse estado de acabou e não, talvez ainda tenha um pouco de chance, mas elas já sabem no fundo, que isso aqui não tem pra onde ir, tá? O destino dessa história aqui já tá traçado, a terminar não tem como, elas não conseguem lidar mais uma com a outra, tá? E aqui no fundo esse cavaleiro de ouro, ou de copas, perdão, fala de sentimento e tal, mas às vezes, né, eu sinto que é nesse caso, tá? As duas pessoas já estão assim num ponto, como se fosse sensíveis, sabe? Tipo, já tem muito sentimento, mas já tá acumulando mágoa, já tá acumulando ressentimento, já tá acumulando tanta coisa que essas pessoas estão assim como se fossem reativas uma à outra, tá? E eu sinto que tem que chegar nesse momento, elas não, quase como se elas não conseguissem mais, não conseguem superar, entende? O que tá acontecendo aqui, os sentimentos, as mágoas, os ressentimentos já chegou num ponto que não tem como superar, não tem como voltar, não tem como elas conseguirem se perdoar, de repente se separar, der um tempo, quem sabe, mas assim, desse jeito que tá, não tem mais como fazer funcionar. E é só questão de tempo até tudo isso ruir, tá? Alguém explodir, enfim, essas pessoas têm que parar de insistir nessa situação que elas já sabem, é como se está jogando um jogo perdido, você já sabe que tá perdido. Então, gente, esse pessoal aqui desse segundo grupo é isso, estão jogando um jogo perdido, estão velando um relacionamento ali, ninguém tem coragem de enterrar, primeiro, ou por orgulho, ou por que quer que seja, ficam se iludindo às vezes, mas alternando, se magoando, brigando, enfim.
nessa situação, péssimo, tá? Aqui não tá muito não tá muito boa não essa situação, tá ok? E vamos botar só como eu fiz no primeiro grupo, né? Vamos só clarificar mais aqui como está a situação entre essa pessoa aí que você mentalizou e a pessoa rival, tá? Só pra gente, né? Eu acho que eu fiz isso no primeiro grupo, eu nem sei mais, já fiz tanta leitura que... Mais aqui. Vamos lá? O que a gente... Ó, página de copas. Para alguns de vocês pode ter criança envolvida, então muito dessa decisão, assim, de ficar... de não conseguir sair da situação, continuar insistindo, pode ser por causa das crianças, né? Por causa de filhos e etc, tá? Pode ser isso. Pode ser uma certa imaturidade de uma das duas partes, né? Que tem medo de abrir mão disso e se arrepender depois, tá? Mas assim, é como se... E aqui tem, ó, sentimentos, né? Eu sinto que pode estar falando aqui sobre você, né? Um novo amor, uma nova história. E eu sinto que a pessoa tá sempre ali tentando decidir, né? Se fica ou se vai. E é como se ela estivesse esperando ali o momento em que essa história vai facilitar para ela conseguir resolver, como se ela estivesse esperando um momento em que as coisas vão ficar mais fáceis, que a vida vai ajudar para ela conseguir resolver e tal. E aí fica nessa dinâmica, mas é uma espera meio frustrada, porque a pessoa já está extremamente infeliz, tá? Então uma dessas duas pessoas vai ter que decidir dar esse primeiro passo, porque aqui realmente essas pessoas já não estão se suportando mais, tá? Vai ter que realmente, ó, aqui tem avaliar aqui o fim, né? Ó, encerrar esse capítulo para dar início ao novo. Por enquanto eles estão nessa de ficar insistindo ainda um pouquinho mais, mas eu sinto que tá tipo assim, com esse 9 de paus, tá um passo de realmente jogar a toalha, tá? Eles já sabem, os dois já sabem que não tem para onde correr, que não tem como fazer dar certo, né? Eu acho que já passou desse ponto, tá? De realmente reconciliar, de perdoar, de esquecer tudo, tá? Chegou naquele ponto assim que não tem como ajeitar, tá? E é isso que tá acontecendo aqui com o pessoal do grupo número 2. Eu espero que tenha clarificado alguma coisa, que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Se sim, não esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!